TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. É com muita alegria em nosso coração que recebemos cada um de vocês que acompanham toda a programação da TV Imaculada. Sejam todos muito bem-vindos e eu os convido desde já para acompanharmos o tema do programa desta semana. Vamos ver? O tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado pela Igreja Católica e por todos os católicos. A expressão Quaresma é originária do latim e significa dia de jejum. O adjetivo referente a este período é dito quaresmal ou, mais raro, quadragesimal. E hoje vamos conhecer um pouco sobre esse período de penitência. Olha isso, gente. Tempo de penitência, Quaresma. E o nosso convidado, ele que também é apresentador do programa Páginas da Bíblia, é o diácono José Carlos Viana Mendes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez, diácono. É uma alegria estar com você, Claudinha, com todos aqui os nossos telespectadores. Uma alegria podemos estar aqui para fazermos juntos esta reflexão sobre esse tempo forte de conversão, penitência, que é a Quaresma. Tão importante para todos nós cristãos, né? Sim. Fala pra gente acerca da Quaresma, o que vem ser exatamente a Quaresma, diácono. Dizíamos, é um tempo forte, né, que faz parte do ciclo litúrgico da Páscoa, esse tempo de preparação. Em primeiro lugar, esse tempo de preparação para bem celebrarmos o tempo pascal, né, que é o centro do nosso calendário litúrgico. O mistério pascal é o centro da nossa vida, é o centro da Sagrada Escritura, o centro da revelação cristã. E, como diz aquela música, prova de amor maior não há. Verdade. Que doar a vida pelo irmão. Então o Pai envia o Filho, que livremente entrega a sua vida por amor a mim, a você, a todos nós, para nos fazer filhos de Deus, participantes da natureza divina e a nossa salvação. Então, dentro desse ciclo, a Quaresma é esse tempo em que nós somos chamados a fazer esse exame de consciência, não é? Sobretudo através das práticas do jejum, da oração e da caridade, costume que já vem desde o tempo dos judeus e que Nosso Senhor, na quarta-feira de cinzas, nos ensina, não é? Como deve ser esse conjunto dessas três práticas nesse tempo, mas não somente nesse tempo, mas durante toda a nossa vida. Então a Quaresma é isso, um tempo de 40 dias, não é? 40 é um número bíblico que significa preparação. Olha. Então nós temos Moisés, que fica 40 dias lá no monte para receber as tábuas da lei. Nosso Senhor Jesus Cristo, 40 dias se preparando, não é? Movido pelo Espírito, ele vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites se preparando para o seu ministério, inclusive passando pelas tentações, né? 40 dias também o profeta Elias esteve também no monte, né, preparando para enfrentar as provações lá com a Jezabel. Enfim, é esse tempo que significa espera, preparação. Então a igreja, ela, acompanhando o ciclo pascal, a igreja no decorrer da história, ela elabora, não é, esse tempo litúrgico forte, Quaresma, que é esse tempo de penitência e de conversão. Sim, diácono, esse tempo de espera, de preparo, né? O tempo de Quaresma, ele é vivido somente pelos cristãos? Pelos cristãos, porque
vem da nossa história, né? Sim. Desde da igreja nascente, Jesus instituiu a Eucaristia, não é? Então nós temos desde do início, na história da igreja, no desenvolvimento da liturgia, o que vem primeiro é o tríduo pascal, é o tempo da Páscoa, que, aliás, era uma festa judaica e que Nosso Senhor, ele substitui, digamos assim, o cordeiro que era imolado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pão e vinho. Então, Jesus institui a nova e eterna aliança. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa significa a passagem da escravidão para uma terra para a liberdade, para uma terra que jorra leite e mel. Para nós cristãos, qual que é o sentido da Páscoa? É a passagem da morte para a vida, sobretudo a vida eterna, que Jesus conquista para nós. Então, nos preparando para isso, a igreja vai desenvolvendo no decorrer dos séculos a celebração da Quaresma, né? Antigamente, a Quaresma já tinha esse cunho penitencial, né? Os catecúmenos. O que é catecúmeno, né, diácono? É bom a gente explicar. Aquelas pessoas que já faziam a caminhada, já tinham feito a opção fundamental por nosso Senhor Jesus Cristo, mas estavam se preparando para receber o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, o catecúmeno é aquele que ainda não foi batizado. Então, nessa catequese com inspiração catecumenal, já era feito naquele tempo, no princípio da igreja, esse tempo de preparação. Hoje, na catequese com inspiração catecumenal, que a igreja vem retomando com o Concílio Vaticano II, nós temos já essas celebrações chamadas escrutínios na nossa liturgia, no ritual da iniciação cristã de adultos, é retomado. Então tem essa preparação por os catecúmenos, mas também tem o cunho penitencial. Aqueles pecadores públicos, antigamente, além da confissão auricular instituída por Jesus, tinha confissão pública. Então, pecados graves, né? Entre aspas, cabeludos, como nós dizemos hoje em dia, era feita uma confissão pública diante da Assembleia. E nesse tempo, as pessoas se preparavam para essa penitência, usava-se um traje especial para dizer, esse aí é um pecador público, né? E era esse tempo que a pessoa se mortificava através da oração, através do jejum, através da caridade, e eles faziam essa confissão pública. Então era nesse tempo da Quaresma. Lá pelo século XI, XII, a igreja dispensou as pessoas desse rito da confissão pública. Então, a partir de então, apenas a confissão auricular, né? Mas a Quaresma tem todo esse cunho, sempre teve, né? De preparação para os catecúmenos que iriam receber na vigília pascal, né, os sacramentos e a penitência para os pecadores. Então hoje nós somos nesse tempo forte chamados a esse exame de consciência. Inclusive um dos mandamentos da igreja é confessar-se pelo menos uma vez por ano por ocasião da Quaresma, né? Exatamente. Agora é claro que a confissão não é obrigatório que seja apenas no tempo da Quaresma, mas é bom que seja constante. Um tempo aí, por exemplo, uma vez por mês, a cada 2 meses, é bom que nós façamos. Mas o tempo forte é justamente o tempo da Quaresma. Diácono, e assim, uma confissão muito bem feita, quando você recebe a Eucaristia, faz toda a diferença, né? Quando você está com a sua confissão em dia, quando está com ela zerada, né? Em estado de graça, né? Faz toda a diferença, né? Diante da nossa fé. É essencial, porque São Paulo diz aos Coríntios e a nós também que se nós comungamos sem discernir o corpo de Cristo, que é a igreja, se nós não discernimos, nós comungamos a nossa própria condenação. Então é importante
que o sacramento da comunhão, ele esteja assim muito interligado com o sacramento da reconciliação, através de uma boa, né, confissão, porque todos nós somos pecadores. Sim. E Jesus, conhecendo a nossa fraqueza, ele instituiu o sacramento da reconciliação como remédio para nossas almas. Olha, Até o Papa Francisco diz que a igreja deve ser mais do que tribunal, ela deve ser, antes de tudo, hospital para nossas almas. olha só. Né? Então é muito importante, não Faz toda a apenas pela diferença. quaresma, mas que sempre nós... E faz toda a diferença, sem sombra de dúvidas. Assim também como a gente receber a dica de coisas, né, questões que a gente possa também viver com fé e com saúde. Vamos acompanhar? Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonhos em realidade. O que eu digo para vocês, para nós ficarmos de olho nessas dicas também que são super importantes para que a gente possa viver, sobretudo com fé e com saúde. Assim, diácono, o início da quaresma, né, nesse período, né, dos 40 dias, se dá na quarta-feira de cinzas. Sim. E esse significado das cinzas, diácono? Isso tem um sentido bíblico, Sim. né? A igreja, ao instituir a quarta-feira de cinzas, ela se baseia, sobretudo no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, no livro de Jó, Jó ele se penitencia, se cobre de cinzas e coça as feridas dele com cacos de telhas, não é? O profeta Joel também, ele fala sobre esse rito que os antigos faziam, mas ele diz sobretudo no sentido de uma contrição, de uma conversão profunda. Ele diz que não basta rasgarmos as nossas vestes ou nos cobrirmos de cinza, mas sobretudo rasgar o coração. Rasgar o coração, abrir o coração à misericórdia, não é? Então, as cinzas têm esse significado. O profeta Jonas também, quando ele prega em Nínive, os ninivitas eles se convertem com a pregação do profeta Jonas. E eles fazem isso, eles também se cobrem de cinzas, não é? Dando esse sentido de conversão, né? Mudança de vida, mudança de atitude. Né? Então, nos cobrir de cinza, receber a imposição das cinzas, que pode ser feita diretamente sobre a cabeça, ou em formato de cruz sobre a nossa fronte. Essa imposição das cinzas tem esse sentido, então, da conversão. Tanto que no próprio rito das cinzas, né, é dito: convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Então é esse sentido de conversão, de mudança de vida, arrependimento das vezes que nós demos mais valor ao nosso egoísmo, pensamos mais nas nossas vontades e deixamos de fazer a vontade de Deus. Então as cinzas têm esse sentido de profunda conversão, como se diria em grego, metanoia. Que é um arrependimento para conversão, arrependimento com mudança de vida, uma profunda metanoia. E mais uma oportunidade que nós temos de reescrever a nossa história pela misericórdia divina, não? Sempre, nós somos sempre chamados. Agora, a quaresma é esse tempo forte que leva nós cristãos, que não é somente a igreja católica, então a igreja anglicana, a igreja ortodoxa, porque o costume é bimilenar, acompanha a igreja, mesmo os luteranos, né? Algumas igrejas aí do protestantismo histórico, eles também acompanham, né, essa quaresma. Então todos os cristãos, sobretudo nós católicos, somos chamados a essa mudança de vida, esse exame de consciência. Interessante, não é? Bastante. Fazemos esse exame de consciência, sobretudo nesse tempo forte, uma boa confissão, para celebrarmos com alegria o mistério da nossa salvação. A paixão, a morte, a ressurreição. E exatamente sobre esse recorte da alegria, realmente, de que Cristo vive,
né, de que ele ressuscitou e que ele vive, o espírito da quaresma, porque às vezes as pessoas elas podem confundir que pelo fato de que é um momento de silêncio, de introspecção, de reflexão, pode se confundir que é tempo de tristeza. Não é tempo de tristeza, não. Não é um espírito de tristeza, pelo contrário. É um espírito seria de alegria e de ressignificação, diácono. Eu penso que o quarto domingo, o quarto domingo da quaresma, que é aquele domingo daquela alegria contida pela proximidade do tríduo pascal, explica. Então, ao mesmo tempo, nós nos preparamos. Então, o roxo não significa luto. O roxo da quaresma, pelo contrário, ele significa contrição, arrependimento, metanoia, vontade de mudar de vida. O roxo, não é? Até a orquídea aqui, ela é roxa, né? Já acompanhando o tempo. Então, o roxo tem esse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, nós temos essa alegria contida, porque nós temos a alegria de receber o perdão, como diz aquela música, né? Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Então, ela comporta a contrição e essa alegria contida de ser perdoado no amor, nos preparando para a Páscoa, a celebração da Páscoa e também para a nossa Páscoa, não é? Porque nós pensamos também na quaresma sobre a brevidade da nossa vida e que se aproxima o tempo de estarmos com o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, na eternidade. Que coisa linda. E as atitudes que nós devemos ter nesse tempo de conversão, de reflexão, sobretudo de mudança de vida, né? De realmente de que nós vamos ser perdoados e que a gente pode ressuscitar também, assim como Jesus Cristo ressuscitou, e ser, como por exemplo, uma mulher nova, né? Morre aquela Cláudia pecadora e então nasce uma Cláudia nova. É a oportunidade que a gente tem de sempre de a gente estar sendo perdoado também, né? Cai por terra os pecados e pedimos, né? É por isso também, às vezes, que as pessoas preferem muito mais a questão da confissão nessa época, talvez por conta disso, não, diácono? Olha, o Evangelho da quarta-feira de cinzas, penso que ele nos faz refletir bastante sobre esse espírito que permeia, que pervade a quaresma. Então, tempo de jejum, não é? Jesus fala que o nosso jejum não deve ser igual ao jejum dos fariseus. Que os fariseus, eles deixavam barba por fazer, ficavam com cara de vinagre, cara de tristeza, para que as pessoas vissem que eles estavam... De sofrimento, né? Para dizer que eles eram santos, mais santo que vós, e as pessoas falassem, nossa, como que ele é santo, olha que cara triste, ele tá fazendo jejum. Nosso Senhor ensina que o nosso jejum deve ser diferente. Nós estamos jejuando, mas a gente não precisa contar para ninguém. Olha, eu estou fazendo um jejum ferrado porque eu quero ser... Não precisa. Deus, Ele vê. Então, Jesus disse que nós devemos lavar o nosso rosto, né? E transmitirmos essa alegria de sermos perdoados, né, por Deus, né? A mesma coisa a questão da oração. Então, é um tempo forte também de oração. A oração deve permear toda a nossa vida, não apenas o tempo quaresmal. Mas a quaresma é esse tempo que nós somos lembrados acerca da oração. Né? O que é a oração? A oração é a nossa conversa com Deus. Nós conversamos com o grande amor da nossa vida, porque os mandamentos, Jesus resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos uma determinada pessoa aqui na Terra, nós queremos estar junto, queremos conversar, queremos rever, a gente escreve, manda zap, liga, não é? Porque a gente ama aquela pessoa, seja amor eros, seja amor filia, seja amor ágape, mas a gente quer a proximidade. Por exemplo, na igreja, nós amamos os irmãos, nós queremos a proximidade, né, com essa pessoa amada.
e Deus, que nós devemos amar sobre todas as coisas. Então, eu costumo fazer essa comparação, né? Então, se eu amo a Deus, um Deus em 3 pessoas, eu amo a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se eu não rezo, então deve ter algum problema na relação, não é? Se marido e mulher ficam sem se conversar por muito tempo, a mulher vai chegar e falar, meu bem, tá na hora da gente discutir a relação. Não é isso? A mesma coisa, um filho que não conversa com a mãe fica desconfiada, fala, filho, mas o que tá, você anda tão quieto, só no seu quarto, trancado, com o zap, e não fala nem oi pra mãe, não pede benção, não fala nada. Você tá passando por algum problema? Se eu não converso com Deus, que eu digo amar, e eu devo amar sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas, então eu devo estar com algum problema. Ou eu não amo a Deus, ou eu estou com um problema nessa comunicação, não é? Então, o segundo passo, né? O segundo ponto aí do tripé, o segundo pilar desse tripé, a oração. E Jesus diz também que a nossa oração também, ela deve ser discreta, deve ser uma comunicação com Deus. Até ele fala, entra no seu quarto, não é? E lá o Pai, que conhece todas as coisas, vai ouvir a sua oração. Não faça como os fariseus, que rezam em voz alta por aí, para ser notado pelas pessoas. Mas Jesus, ele nos ensina isso, a necessidade, então esse entrar no quarto, entrar em si mesmo, não é? E ter esse contato íntimo, profundo com o Pai que nos ama. Jesus nos ensina isso também quando ele ensina a rezar Pai Nosso, não é? Exato. E o outro, outra atitude? Vamos deixar a outra atitude para que a gente saiba no próximo bloco, após o intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, estamos falando sobre tempo de penitência, estamos falando sobre Quaresma. Nosso convidado é o diácono José Carlos, ele que estava falando aqui, já falou muita coisa pra gente no bloco anterior. E antes de irmos para o intervalo, você estava falando sobre o tripé, né? Qual que é o terceiro tripé dessa história? Então, nós recordávamos o Evangelho da quarta-feira de cinzas, em que Jesus nos ensina como deve ser nosso jejum, oração e esmola. A igreja prefere traduzir essa esmola, que fazia parte do tripé dos judeus, por caridade, que é o amor que vem de Deus, amor ágape, amor doação. Então, Nosso Senhor, ele ensina que a nossa esmola, a nossa caridade, não deve ser como dos fariseus. Por quê? Os fariseus de antanho, de ontem, lá do Antigo Testamento, e os fariseus de hoje, porque existem, né, entre nós cristãos, os fariseus odiernos, os fariseus atuais, que são aqueles que gostam de fazer filantropia, mas quando eles fazem determinada caridade, determinada doação, eles levam um cinegrafista para mostrar, olha como fulano de tal é bom fazendo caridade, ajudando as instituições, ajudando um determinado pobre, enfermo, não é? Então, como que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina? Ele ensina que a nossa caridade não deve ser assim, não é? Porque São Paulo também ensina que a nossa caridade não espera algo em troca, não se ensoberbece. Porque se eu estou fazendo propaganda da minha caridade, eu estou satisfazendo a minha soberba para mostrar para os outros que eu sou mais santo que os outros, que eu sou muito bom, ou esperando alguma coisa em troca, né? E isso é muito atual, porque eu também sou psicóloga das emergências e desastres. E esses dias, então nós fazemos trabalhos assim em todo o mundo. E esses dias nós estávamos conversando no grupo, em um dos grupos, né, das emergências e desastres, que a sensação que dá, diácono, é que virou moda as pessoas irem para a África, tirar foto para ganhar curtidas. Sim. Então, não existe... E quando a gente está desenvolvendo o trabalho lá, a pessoa não está focada naquilo que deve ser feito enquanto missão no local.
né? Está preocupado realmente com os flashes, como você colocou, né? Leva o cinegrafista, leva a bordo o seu celular. Você vai para a missão, você nem leva celular. Não precisa. Deixa que o seu coordenador está com contato, né? Qualquer coisa nós estamos todos juntos ali. Mas cada vez mais tem disso, né? Dessa questão realmente dos fariseus, como você falou, da atualidade, de querer mostrar exatamente aquilo que está fazendo, sendo que não há necessidade, como quando fala, né? Recolha no quarto, recolha, né? No silêncio do teu coração. A caridade faz necessário sim, é fundamental que exista, mas não há necessidade desse público nesse momento, não? Sim, Jesus nos ensina, ele diz, não seja como os fariseus que tocam trombetas. Então eles levavam arautos, quando eles iam fazer a esmola, tocar trombeta para chamar a atenção. Aí todos iam ver aquele fariseu, nossa, esse é gente boa, esse ele cumpre os preceitos da Torá, como que ele é santo, olha lá, tá dando esmola. E ele reza em voz alta. Que hoje, na atualidade, são as curtidas, né? Exato. Então, são os améis. Exato, não há sentido. Então Jesus fala tanto sobre o jejum, quanto a oração e quanto a esmola ou a caridade, que o nosso Pai que está no céu, Ele conhece o nosso coração, Ele vê tudo em segredo. Não precisa que nós façamos publicidade, né? Que quando eu vou fazer algum bem, eu coloque no Facebook, no WhatsApp, no qual que é o outro lá, o Instagram, dizendo, olha lá, como que o diácono Zé Carlos é gente boa, quanta coisa boa que ele faz, né? Para os pobres, para não sei o quê, né? É claro, às vezes a gente tem que anunciar, porque se eu trabalho numa instituição, ou aqui é a Imaculada, para que outras pessoas adiram a essa nossa obra de caridade, às vezes a gente tem que fazer essa propaganda assim positiva. Exato. Mas se for para nos auto-engrandecermos como os fariseus, aí Jesus, ele diz que não deve ser assim, porque ele diz, quem faz jejum e anuncia, já teve a sua recompensa. Quem reza para mostrar, com esse intuito de mostrar para os outros que ele é muito santo, quem reza com essa intenção, já recebeu a sua recompensa, as curtidas lá do Facebook. Quem faz caridade com essa intenção de se mostrar, também recebe lá milhares de curtidas. Então, é isso que Jesus nos ensina, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, né? Porque o Pai, ele conhece tudo isso. Claro, temos essas exceções das instituições que devem sim mostrar o trabalho, como diz Jesus, para que os homens, vendo as boas ações, através de um bom testemunho ou de um trabalho de caridade que a certa instituição faz, possa glorificar a Deus e ajudar. Exato. Né? E essa propaganda é fruto aí da Quaresma. Nós não precisamos fazer propaganda desses 3 pilares. Mas a nossa vida, se nós vivermos a caridade de verdade, as pessoas vão ver. E vão dizer, como dizia Tertuliano, puxa vida, como que eles se amam. Não é? Ou como um certo jornalista disse para Madre Teresa de Calcutá, quando ela socorreu um pária que tinha sido atropelado, alguma coisa assim, ele desceu para ajudá-la e falou, eu vi Deus, ele era ateu, mas quando ele viu Madre Teresa, hoje Santa Teresa de Calcutá, socorrendo aquele pobre, ela não fez propaganda, mas a atitude da caridade, ele viu Deus na pessoa de Santa Teresa de Calcutá e desceu para ajudar. E é o que a gente diz no sentido de pessoas que desenvolvem trabalhos maravilhosos em todo o mundo, de que acaba havendo a contaminação no sentido positivo. Então acaba divulgando, mas não no sentido de se envaidecer, mas no sentido de que outras pessoas também possam seguir exemplo e seguir a caminhada. E quando ele fala, né, de que nós devemos mostrar o nosso trabalho, eu aproveito a oportunidade de convidar a Alessandra Canachiro. Mostre aí o nosso trabalho da TV Imaculada. Olá, Claudinha. Olá para você que está ligado aqui no programa Viver com Fé e Saúde. Hoje o meu apelo é para você, milite fiel que já colabora com a milícia da Imaculada. Nós estamos com dificuldades com as nossas receitas.
A crise está no Brasil inteiro, no mundo inteiro e também, por que não, na nossa obra. Então, o meu apelo hoje é para você que colabora com a Milícia da Imaculada, para você que ajuda a manter esta obra de evangelização no ar, através das redes sociais, dos meios de comunicação, rádio e TV. A gente quer pedir a sua fidelidade na colaboração mensal e também, quem sabe, naquele algo a mais que você for tocado aqui no seu coração. Para você que assiste a TV Imaculada, assiste a TV e ouve a Rádio Imaculada, o nosso apelo. Nós precisamos da sua colaboração. Se você ainda não é um Milite, se você ainda não colabora com esta obra, ligue 3349-1015. Se você acompanha as nossas redes sociais, mas ainda não é um Milite, mande uma mensagem, diga o seu sim. Ei, eu quero ser um colaborador. Nós precisamos da sua ajuda. Estamos com muitas dificuldades. Temos que pagar os nossos colaboradores, tem os equipamentos, até mesmo equipamentos que nós necessitamos para manter a TV e a rádio no ar e não estamos conseguindo. Então a gente está aqui para pedir esse algo a mais a você que já é Milite, já colabora. Então nós estamos aqui para agradecer e para você que se simpatiza com a nossa programação, que assiste, que reza conosco todos os dias. Diga o seu sim, nos ajude a manter a TV e a rádio no ar. Então fica o apelo 3349-1015 e fica aqui o meu apelo, o apelo de todos os colaboradores, de todos os voluntários da Rádio e TV Imaculada. Claudinha, um grande abraço e salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Kanashiro, muito bom ter vocês aqui no Viver com Fé e Saúde. E acerca em relação àquelas questões que nós falávamos já bem anteriormente sobre as penitências, enfim, o jejum, né? E a questão do não comer carne. Costume milenar, né, da igreja, e nós temos também o preceito, né, inclusive fazendo parte do nosso Código de Direito Canônico, o preceito de jejum e abstinência, inclusive de carne, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, porque nós começamos o tempo quaresmal na quarta-feira de cinzas. Então, esse dia é um dia santo de guarda, não é feriado, gente, não podemos confundir dia santo de guarda com feriado, tá bom? Então é um dia, sendo um dia de penitência, todo católico é chamado a fazer jejum ou abstinência. E, inclusive, abstinência de carne vermelha, né? Porque é um processo assim de mortificação, visando a conversão, visando a busca de santidade, visando a penitência, mortificar a nossa carne no sentido de convertermos nosso coração a Deus. Então, o preceito são esses 2 dias, o que a igreja prescreve, jejum de carne, não é? Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, no começo e no final, embora a quaresma termine na quinta-feira santa pela manhã com a missa crismal, chamada Missa dos Santos Óleos, quando o bispo ele consagra os óleos da crisma, dos catecúmenos e dos enfermos, né? Então vai até a quarta-feira da Semana Santa, é tempo quaresmal. Mas aí, já dentro do tríduo pascal, quando nós celebramos a morte de nosso Senhor para a nossa salvação, quando nós celebramos a vitória do cristão, que a nossa vitória vem pela morte de Cristo. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo, como diz São Paulo, para ressuscitarmos com Ele. Então, celebrando a morte salvífica do Senhor, né, esse dia, então a igreja prescreve o jejum, né? Agora, existem muitas maneiras de se fazer o jejum. Então, o jejum de prescrição é esse. Agora, tem as pessoas que são isentas, podemos dizer assim, do jejum. As crianças não são obrigadas ao jejum. Enfermos não são obrigados ao jejum. Vamos pegar aqui um exemplo, o diabético. O diabético,
geralmente, ele tem que se alimentar aí de 4 em 4 horas, sobretudo aqueles que tomam insulina, porque eles correm o risco de sofrer uma hipoglicemia, uma baixa repentina do nível de glicose no sangue, e eles podem até entrar em coma. Então, essas pessoas não são obrigadas a fazer jejum, porque o médico prescreve que ele se alimente de 4 em 4 horas. Idosos acima de 60 anos, a igreja também não obriga. A pessoa é livre se ela quiser fazer, se ela tiver saúde para tanto. Né? Então, a igreja ela prescreve o jejum, mas, é claro, a igreja é mãe. E ela se preocupa com os seus filhos, então crianças, idosos, enfermos, não são obrigados. Se eles quiserem fazer, tudo bem, né? Mas a igreja não obriga nesse sentido. Até porque o objetivo não é que ninguém passe mal, pelo contrário. Pelo né? contrário. É para que realmente se sinta... É impressionante a liberdade com que a gente sente quando a gente passa realmente por tudo isso, né? Quando você coloca os olhos da fé a cada momento. Porque tudo tem que ter o sentido. Tudo tem que ter Não um adianta sentido, eu não é fazer sem jejum sentido. se eu não tiver o sentido de buscar a santidade, Exato. de viver o jejum, de viver a oração e de viver a caridade. Se não tiver esse sentido, não adianta fazer jejum, como diz lá o profeta Isaías, né? Os vossos jejuns, as vossas festas, as vossas luas novas, que era uma festa lá dos hebreus, me enojam, diz Deus, se nós fizermos tudo isso, mas apenas como um proforma, um rito exterior que não nos transforma, que não nos converte, que não nos faz amar a Deus e amar ao próximo. Vamos dizer que essa consciência de reflexão, essa consciência de fé é a cerejinha do bolo. Exato. Porque sem ela, perde a graça, perde sentido, né? E assim, Diácono, uma outra coisa que eu queria ver contigo, acerca das penitências. O jejum tem essas questões, né? De quem é doente, de crianças, enfim. E as penitências, elas são obrigatórias realmente que o cristão faça durante o período de quaresma? Sim. Até eu queria lembrar acerca do jejum e da abstinência. Sim. A Santa Sé, ela delega as conferências episcopais, no caso, nossa conferência é CNBB, né? Que os bispos, eles determinem alternativas para penitência, para jejum e para abstinência, não é? Então, os bispos, eles recomendam e eles dizem que o jejum, não é necessário que seja estritamente esse jejum de carne, né? Olha. Nós podemos, tem gente que tem a língua comprida, Muito, né? Quando nós levantamos falso testemunho, é pecado mortal que tem que ser confessado. E a fofoca, ela também é pecado. Então, os bispos, eles recomendam. Quem tem essa tendência de falar mal das pessoas, de fazer fofoca, e muitas vezes até com falso testemunho, que faça jejum da língua, né? Pare de falar mal das pessoas. Busque converter a língua, que São Tiago diz que é uma grande e terrível arma, se mal usada, que pode matar mais do que a arma nuclear. E tem se falado muito nisso em relação, né? A abstinência da língua, né? Do olhar também, Sim. do olhar maldoso, da questão da inveja. E são questões que são tão importantes e tão atuais para que a gente possa realmente fazer esse tipo de jejum, né? Outra coisa, alguém disse que na atualidade as mídias que podem ser muito bem usadas para evangelização, para comunicação, para aproximar a gente da pessoa amada que está longe, aí falando de Facebook, WhatsApp e outras mídias, né? De certas pessoas que atualmente, a maioria das pessoas que fazem uso dessas mídias estão muito perto de quem está longe. E muito longe de quem está perto. De quem está perto. Então, acho que até o Papa Francisco, em quaresmas passada, ele recomendou a abstinência de Zap, Olha aí. abstinência de Facebook, não é?
Porque vai me aproximar mais. Né? Então, Exatamente. é triste, ele disse, o Papa falou sobre isso, é triste observar famílias que estão sentados à mesa, mas não tem tempo para rezar Pai Nosso, Ave Maria, fazer o sinal da cruz, porque estão todos muito ocupados, muito perto de quem está longe, mas estão longe de quem está perto. Então é uma abstinência legal, certos sites, não é? Certos programas de televisão que não edificam, que tem tantos, não vamos falar aqui, né, dos nossos concorrentes, mas vocês sabem do que a gente está dizendo. É interessante que se faça abstinência disso, né? Existem alguns programas aí que vão até a quaresma, né? E as pessoas perdendo tempo, né? Deixando aquele alimento, digamos assim, estragado, adentrar a nossa casa no tempo da quaresma. Né? Então, é conveniente essa abstinência de certas novelas, de certas séries mesmo, porque não é só, hoje em dia não é só novela, né? Uhum. Existem séries que também não são assim tão edificantes para os cristãos, que pode ser feita também esse tipo de abstinência. E ainda tem aquela abstinência, né? Que usamos muito na catequese para ensinar as crianças, criança gosta de sorvete, gosta de balinha, chocolate, as que são mais abastadas. Vamos no shopping, vamos, né? Enfim. Pode fazer abstinência disso e aquele dinheirinho que ela ia gastar da mesada com guloseima, com shopping, com aquilo que ela gosta, ela se abstém. Ela faz jejum daquele determinado chocolate, enfim, que ela gosta, e ela guarda para beneficiar crianças pobres e instituições, né? Fazer propaganda aqui da instituição que eu trabalho, o asilo. Né? Então, você pode fazer abstinência de certas coisas que você gosta, guarda aquele dinheiro e pode reverter para o asilo, pode reverter lá para nossas irmãzinhas da Afrangel, que cuidam, né, com tanto amor das crianças soropositivas. Pode reverter lá para o lar do Pequeno Assis, né, os irmãos de Assis fazem um trabalho tão bonito com as crianças, assim, digamos, menos favorecidas. Então faz aquela abstinência daquilo que gosta e junta tudo que ela economizou durante o tempo da quaresma, fala, vamos levar lá para o irmão de Assis para ajudar aquelas outras crianças. Exatamente. Né? Brinquedos que a criança já se enjoou, ou mesmo que ela gosta de um determinado brinquedo, ela brincou bastante, mas fala, puxa vida, tem criança que gostaria de ter um brinquedo que nem esse e não pode ter. Eu vou me abster desse brinquedo e vou doar para a criança pobre. E sendo assim, gente, nós estamos consequentemente educando e ajudando essas crianças a evangelizar essas crianças também. E sem sombra de dúvidas, vocês podem muito bem fazer com que essas crianças possam fazer aquela doação extra. Já aproveito e falo também da Ministra da Imaculada e faz uma doação extra, inclusive, sobretudo com a questão do Pequeno Milite. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, Quaresma. Nós estamos falando sobre este tempo de penitência. E o nosso convidado, Diácono José Carlos Viana Mendes, já falou bastante coisa aqui pra gente, não, Diácono? E agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a campanha da fraternidade para esse ano, porque é exatamente nessa época que se inicia toda a campanha, não? Então, a campanha da fraternidade é uma iniciativa genuinamente brasileira, como diz o Dom Dimas. Então ela começou lá no final da década de 60, no Nordeste, se eu não me engano, na Diocese de Natal. E durante todos esses anos, sobretudo no tempo quaresmal, ela é uma atitude concreta da Igreja para colocar em prática tudo aquilo que nós dissemos em relação a jejum, oração, esmola,
né? Então, a campanha da fraternidade é essa maneira concreta que a Igreja do Brasil, em particular, ela coloca em prática esse ensinamento da conversão, da mudança de vida, né? E do amor a Deus e do amor ao próximo. Né? Nesse sentido, a campanha da fraternidade desse ano, ela vai nos remeter a essa reflexão sobre fraternidade e vida, né? Tendo dom e compromisso, né? Dom e compromisso, né? Porque a caridade é um dom de Deus, né? 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Vem de Deus. O amor ágape, esse amor doação, é um dom que Deus nos deu. E o Espírito Santo, ele infunde em nós. Então, é um dom. Nós, o cristão, né? Qual que é o distintivo do cristão? É o amor. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros como eu os amei. E ele nos amou até a doação total de si mesmo. Deus nos ama, doando-se a si mesmo. O Pai envia o Filho. O Filho doa a sua vida pela nossa salvação. O Espírito Santo habita o nosso peito para nos ensinar a amar e a viver esse amor. Deus é amor, diz São João, na sua primeira carta. Santo Agostinho, ele diz assim: Deus é amor, Pai, aquele que ama. O Filho é o amado, o Espírito Santo, o amor que une o Pai e o Filho. E mais, Santo Agostinho diz que o amor, ele une o Pai e o Filho, mas também nos une à Santíssima Trindade e nos une entre nós. Dom. Mas é também compromisso. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. Né? E o lema é tirado da parábola do samaritano. Não é isso? Cuidou dele. Isso mesmo. Porque o amor... E também inspirado na Irmã Dulce. Santa Irmã Dulce. Santa Irmã Dulce. Porque ela também doou a sua vida. Então aí essa parábola do bom samaritano, né? O sacerdote, que prefigura os sacerdotes de hoje, quando viu o samaritano no caminho, ele deu a volta, porque estava na hora do sacrifício, na hora do culto lá no templo. O levita, que é uma prefiguração do diácono, né? Ele também passou ali, viu aquele homem abandonado, né? Naquela situação, também ele deu meia volta, porque ele tinha que servir no templo. Depois veio o samaritano, que era assim discriminado. O que o samaritano fez? Cuidou daquele homem. Como é que surge essa parábola do samaritano? Jesus conversando lá com um dos doutores da lei e quer saber, né, como que deve fazer para herdar a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí o samaritano fala: puxa, essa resposta é legal. Mas aí ele queria ser teólogo, então ele pergunta para Jesus: o que é o meu próximo? Amar ao próximo. Então Jesus conta essa parábola do samaritano, que é o lema, né, da nossa campanha. Então amar não é só dizer eu te amo. É muito fácil, né? Dizer, puxa, eu amo você. Porque você é gente boa, é fácil de amar, né? Eu amo a igreja. Como que eu amo os pobres? É fácil dizer. Agora, amar os pobres é o que fez Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, doar a vida. Concretizar este amor. Concretizar, né? Então é isso que a campanha da fraternidade esse ano vem nos chamar a atenção. E sempre, né, a campanha da fraternidade nos chama a uma atitude concreta, né, nessa evangélica opção preferencial pelos pobres. Bacana. Né? Inclusive, faz parte do objetivo, né, das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil.
E que não é coisa só latino-americana, não. Tá. Até o Papa Bento XVI, Olha, ele lembra, quando ele abre a Conferência de Aparecida, a necessidade dessa evangélica opção preferencial pelos pobres. Então, a campanha da fraternidade, sempre defendendo a vida humana, ela sempre vai ter esse tema de cunho social. olha só. Doutrina social da igreja, ela tem fundamento sempre na Sagrada Escritura, no Antigo, no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho do Bom Samaritano. Diácono, tão importante ter você aqui para falar sobre um momento tão importante da nossa fé católica, sobretudo, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada Conceição. Você que faz parte aqui do nosso quadro de apresentadores, ele está no programa Páginas da Bíblia, fantástico também, que tem todo aquele grupo maravilhoso, né, que apresenta. Eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo em relação a essa reflexão sobre a importância de se viver a quaresma, diácono. Então, Claudinha, a mensagem para essa quaresma seria a prática, a vivência do amor a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu vou procurar viver verdadeiramente jejum, oração, caridade, né? Quando eu amo a Deus. E se eu tenho em mim, se eu vivo a caridade, eu vou procurar viver e concretizar na minha vida o amor ao próximo. Eu vou usar o distintivo do cristão, que é o amor. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, disse Jesus, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. Então, que essa quaresma seja esse tempo forte, propício a que nós façamos esse exame de consciência do amor a Deus, do amor ao próximo. Nos arrependamos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, dos nossos egoísmos, dos nossos fechamentos a Deus e ao próximo. E como nos ensina Nossa Senhora, possamos fazer na prática do nosso dia a dia, na nossa vida, tudo o que Jesus nos ensinou. Não é assim que Nossa Senhora ensina aos serventes? Fazei tudo o que Ele vos disser. Que nós possamos, a partir de hoje, mas sobretudo na quaresma, vivermos o amor. E assim, vivendo, nós seremos verdadeiros discípulos, missionários de Jesus. Porque as pessoas vendo o nosso testemunho, essas boas obras de conversão, eles poderão dizer como eles se amam. Então essa é a mensagem. Que vivamos verdadeiramente nessa quaresma a conversão, a mudança de vida, transfiguradas na prática do amor a Deus e ao próximo. Diácono José Carlos, muito obrigada mais uma vez a sua participação aqui conosco. Deus te abençoe na caminhada cada vez mais. Amém. Que Deus abençoe também a você, toda a equipe Amém. do programa, todas as pessoas aqui da TV Imaculada. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, que maravilha! Vamos agora acompanhar a mensagem, a frase do Santo do Dia. Nossa dica de livro dessa semana foi um presente da querida missionária Josimara. Um beijo grande para você, meu amor. Olha aqui, foi um presente que eu recebi dela. Visita de Nossa Senhora a seus filhos que sofrem. Ela me deu voltado com o trabalho realizado junto aos pacientes oncológicos. Não, gente, tão importante. E esse livro faz toda a diferença quando você realmente consegue fazer a leitura com os olhos voltados à fé. Então, Nossa Senhora se faz presente a todo momento em nossa vida. Então essa é a dica de livro dessa semana, um presente já de há muitos anos que eu tenho esse livro, que foi um presente da querida Josimara. Ela fez até uma dedicatória linda aqui. Olha aqui, de 2011 esse presente ganho da Josimara. Mas agora eu convido a todos vocês que nos acompanham, as pessoas que na verdade necessitam daquela graça mais abençoada, aquela que está lá no profundo do seu coração.
e que você está esperando esse momento da quaresma, esse momento de conversão, de reflexão, para que você possa ganhar essa graça de Nossa Senhora, de Deus, sobretudo desse amor que Ele tem por nós nesse período de quaresma. Então eu convido a você, já ir apresentando ao coração de Jesus esse pedido ou esse agradecimento, não? E vamos juntos tudo colocar na mão da Mãezinha do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanham. Ficam com Deus, maravilhosa semana e salve Maria Imaculada.